você empreendedor, líder e gestor da contabilidade. Você também, futuro empreendedor. Esse programa é especial para você que pretende crescer, desenvolver, performar mais, né? Desenvolver mais talentos, mais a sua empresa e, obviamente, mais os seus clientes. Estamos aqui hoje com o Jonas e Nathaniel e também a Thaís daqui da Solids para discutir o assunto, debater o assunto, avaliação de desempenho, um tema tão importante, tão recorrente aí no mundo do empreendedorismo contábil. Vou começar, senhores, se me permitem. Thaís, por favor, se apresente à turma aí, ao pessoal que está nos assistindo. Olá, pessoal, tudo bem? Uma honra, né, estar aqui com vocês, assim, nomes tão importantes aí dentro do mercado contábil. Eu sou a Thaís Lana, eu trabalho aqui na Solids e estou super feliz de estar participando desse projeto aqui, onde a gente pode conversar um pouquinho sobre a parte de pessoas, sobre a realidade das PMEs. Então, estou muito feliz. Obrigada, Roberto. Muito bom. Nathaniel, vou pedir também licença a você, porque estamos todos aqui em Minas Gerais, né? Eu, você e a Thaís, e o nosso convidado especial, Jonas, está lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Jonas, por favor, se apresente aí para o pessoal. Eu sou o Jonas, eu sou empresário na área contábil em Santa Cruz do Sul. Eu tenho online contabilidade, sou sócio proprietário. E para mim é uma satisfação, né, ganhar esse convite aí, receber esse convite e também agregar algum conhecimento, uma troca de ideias, aonde no momento que a gente está conversando, trocando ideias, a gente está aprendendo também. Muito bom. Nathaniel, enfim, por último, mas não menos importante, apresente-se aí para a turma. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathaniel Pereira, eu sou cofundador da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. A NTW Contabilidade hoje é a maior rede de escritórios contábeis do Brasil. A gente tem mais de 200 unidades espalhadas por todos os estados do nosso Brasilzão e temos uma unidade também em Maputo, capital de Moçambique. É um prazer, Roberto, Thaís, estar com vocês, junto do Jonas, né, discutindo um assunto tão importante que é falar de pessoas, que é falar do principal recurso que a gente tem nas nossas empresas, que são os recursos humanos. Obrigado pelo convite. É um grande prazer participar de momentos como esse. Sensacional, Nathaniel. Vamos dar sequência aqui, aproveitar que você começou a se apresentar e conta pra gente também sobre o início da sua carreira, por que que você foi parar no mundo da contabilidade, o que que te levou a esse caminho tão especial? Roberta, a minha história, ela não dá para falar da minha vida na contabilidade sem voltar na minha infância, porque foi o que me trouxe para a contabilidade. O meu pai, ele tentou empreender, era servidor da CEMIG. CEMIG é a empresa de geração e distribuição de energia elétrica de Minas Gerais, e ele pediu exoneração da CEMIG para poder empreender. E, infelizmente, ele reforçou essa triste estatística das empresas que vão à falência nos primeiros 2 anos. Isso deixa uma cicatriz muito grande nas pessoas, né? Não sei se algum de vocês já viveu isso, mas deixa uma cicatriz profunda. E nessa época eu era criança, não tinha muito o que fazer, a não ser não reclamar, não chorar, não fazer pirraça e compreender que a vida nossa mudaria dali para frente, como de fato mudou. Mas, ao mesmo tempo, isso me levou a crescer com a determinação de buscar em alguma profissão informação e conhecimento que eu pudesse devolver para a sociedade, devolver para as pessoas, para que elas evitassem de cometer os erros que o meu pai cometeu quando ele tentou empreender. Eu enxerguei na contabilidade tudo isso, sabe? A gente tem condições de auxiliar um empresário, um futuro empresário, desde a ideia dele até ajudá-lo a empreender de uma forma onde o risco é menor, onde ele consiga, por meio de informações que a própria contabilidade tem condições de produzir, tem até como propósito de produzir, para que ele tome decisões mais assertivas e consiga ter sucesso naquilo que ele resolveu fazer, naquela atividade que ele resolveu empreender.
Então, isso foi o que me trouxe para a contabilidade. Esse é o grande propósito nosso na NTW. Cada dia a gente poder estar mais próximo dos nossos clientes, cada dia a gente poder, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento, para a perenização do seu negócio. Daniel, que coisa interessante, né? Pouca gente sabe, mas eu também fui um empreendedor mal-sucedido. Uma empresa que eu criei aqui em Minas Gerais em 1998, eu tive a infelicidade de falir, de quebrar, né? E era uma empresa na área de tecnologia, minha carreira sempre foi desenvolvida na área de tecnologia e eu errei por falta de planejamento, por falta de controle, sobretudo por falta de planejamento estratégico. E eu também segui esse caminho que você falou. Eu tomei isso como missão de vida. Então, me sinto muito sintonizado aí com o seu propósito e parabéns, viu? Sensacional isso que você colocou. Agora, Jonas, e você? Qual que foi sua história na contabilidade? Bacana escutar a história de vocês, porque sempre tem algo em comum, né? Quando qualquer história eu vejo também parte de uma referência de infância. De fato, assim, Nathaniel e Roberto, não foi muito diferente, não, porque o meu pai, eu vim de uma família humilde, né? E o pai era eletricista e a mãe trabalhava na área do comércio. E, de fato, ajudava muito o pai a fazer aqueles trabalhos no final de semana de eletricidade predial. E fiz Senai, busquei naquela idade de 14, 15 anos, né, que a gente já vai começando a desenvolver essa questão de empreendedorismo, porque é uma idade de ouro, ou você aproveita ou você não aproveita. Então, para mim foi muito bacana, porque eu já soube identificar na minha natureza, na minha essência, o que eu queria e o que eu não queria. E, de fato, eu não queria seguir o que o meu pai fazia, sabe? Então, eu tive essa experiência, essa inquietude de fazer várias coisas nessa adolescência e trabalhar em vários segmentos. E trabalhei, então, em concessionária, trabalhei na parte de pet, né, em fumageira, que aqui tem bastante, em comércio. Mas uma passagem legal assim, que eu tive foi que eu trabalhei quase 10 anos numa multinacional, e essa multinacional eu trabalhei anos como auditor, e sendo auditor da qualidade. E isso eu me questionava muito como pessoa, mas eu quero estar do outro lado da mesa, sabe? Comecei a auditava os processos, conhecia muito o processo, era inquieto, mas eu queria estar no lado do empreendedor, eu queria ser auditado. Então, eu comecei a me ver, criar aquela imagem, né? Então, tudo acontece com uma intencionalidade. Então, desde de jovem, eu tive aquela intencionalidade. E, claro, escolhi a contabilidade por uma questão de raciocínio lógico, que eu tinha facilidade de números, mas depois também fui entender que a contabilidade não é só isso, né? É muito ampla e se baseia muito na questão de legal, gestão e principalmente, que é o assunto de hoje, que é a gestão de pessoas. Porque o nosso negócio é mão de obra, o nosso negócio são pessoas. Então, a gente precisa, primeira coisa, como gestor, como líder, entender de ser humano. Mas para entender de ser humano, a gente precisa entender de nós mesmos, né? Qual é o que tira do nosso ponto, o que nos coloca no ponto. Até porque se nós nos entendermos com nós mesmos, fica mais fácil, vou dizer, de saber o limite que a gente pode chegar. E essa inquietude, esse limite, ele vai no entendimento, no autoconhecimento pessoal. Daí, quando a gente tem um autoconhecimento pessoal, que é uma busca contínua, isso não termina nunca, a gente começa a entender melhor as pessoas que trabalham na nossa volta. Então, trabalhar com pessoas é maravilhoso, sabe? A gente tem uma família aqui. Nós somos 50 e poucos profissionais e eu adoro fazer o que eu faço. Empreender na gestão contábil, na parte da contabilidade,
Na minha opinião, como eu circulei bastante e trabalhei também com consultoria financeira, é o melhor segmento que tem para trabalhar, sabe? Nós nos entendendo os nossos clientes, entendendo as pessoas e o processo, é infalível. A tendência é cada vez a gente evoluir. Desculpe que eu vou falando e tal, mas me empolguei um pouco porque é saboroso falar de gestão de pessoas. Sem dúvida, Jonas. E como esse programa tem como objetivo te ajudar a ter um melhor desempenho na sua empresa, e todo mundo aqui concorda que o desempenho está diretamente relacionado com pessoas, é justamente por isso que a gente pergunta sobre a história de vocês. E a Thaís também não vai escapar, eu vou perguntar qual que é a história dela, né? Como é que você foi parar nesse mundo de recursos humanos? Pois é, assim, eu tenho uma trajetória que eu passei também pela contabilidade, né? A minha primeira graduação é em ciências contábeis. E eu acabei indo mais para a parte de pessoas, e eu achei interessante, né, quando o Jonas trouxe ali, porque ele colocou um ponto que para mim foi uma lógica que sempre existiu, assim, foi muito forte, que tudo no fundo se trata de gestão de pessoas, né? Quando você está lá, por exemplo, dentro do escritório de contabilidade, você tem tanto a parte dos colaboradores que estão ali dentro, mas a sua realidade é lidar com os clientes, com a demanda dos clientes, e essas demandas que os clientes trazem para a gente nada mais são do que questões relacionadas a pessoas. Se a gente vai na raiz da questão, né, sempre está muito atrelado a pessoas. E aí eu me vi muito envolvida com esse processo de pessoas, sempre gostei muito da parte de desenvolvimento pessoal, e aí acabei indo mais para a parte dos recursos humanos. Agora estou fazendo uma segunda graduação também em psicologia para aprofundar um pouco mais dentro disso, mas uma coisa está completamente conectada na outra, né? E achei legal, assim, os dois trazendo, assim, as histórias pessoais, que a gente vai vendo, assim, o quanto que as nossas histórias, né, vão construindo os caminhos que a gente tem com tudo, né? Eu lembro uma vez uma conversa que eu tive até com o Mário Matheus, e ele falando assim, eu nunca perco, ou eu aprendo ou eu ganho. E aí vocês contando as histórias de vocês, né? Todo mundo, eu acho que tem alguma história em algum momento que teve um planejamento inicial e que aquele planejamento inicial não teve, né, exatamente aquele resultado que a gente esperava, mas assim, foram passos fundamentais para o pilar onde a gente está hoje de carreira, né? Hoje a gente está aqui, por exemplo, com 3 pessoas que são grandes referências, né, no mercado aí de contabilidade e que tiveram esse capítulo, né, na história que fortaleceu a história de vocês. E outro ponto muito interessante que o Jonas trouxe ali sobre a importância do conhecimento, né, de se conhecer, de saber sobre si, né, de ter esse entendimento de onde a gente é bom, de onde a gente pode potencializar. Isso é fundamental para a nossa carreira. Às vezes a gente faz essa separação, né, que isso aqui é um lado pessoal, isso aqui é um lado profissional. E, na verdade, a gente vê que isso não existe, né? É tudo integrado, a nossa história de vida é toda integrada. Então foi muito legal escutar um pouco da história de vocês e ver o quanto elas contribuíram, né, para a jornada e para o sucesso que vocês têm hoje. Muito bem. Agora, senhores, Jonas, Nathaniel, conta para o pessoal também aí qual que é a situação atual da empresa de vocês. Claro, a gente vai contar aqui o que pode ser contado em termos de números, em termos de realidade. Por exemplo, quantas pessoas trabalham com vocês, quantos clientes talvez vocês tenham. Enfim, conte para o pessoal qual é o contexto atual de cada uma das duas empresas. Por favor, Jonas. Joia. Nós iniciamos, né, a empresa há 13 anos atrás. Vamos dizer assim, eu entendo que seja uma empresa jovem, e iniciei eu e o Fábio, meu sócio, e sempre com o objetivo, assim, mais que o nome seja Online Contabilidade, a gente zela por uma contabilidade consultiva, uma contabilidade com qualidade, a gente tem bem definidos os nossos princípios, né? Então, a gente zela por qualidade, inovação, pessoas, né? Saber servir. E a gente tem cada vez mais o nosso propósito é entender o mercado e formar pessoas. A gente é um formador de pessoas, porque o nosso negócio não pode ser diferente. A gente vê que cada vez mais entendendo do ser humano e o que ele tem, o dom, porque cada um tem
tem um potencial de natureza, e a gente entendendo esse potencial de natureza, fica mais fácil colocar ele aonde ele vai ter uma rentabilidade, uma performance melhor. Então, o escritório, já dizendo assim que é um desafio, uma oportunidade, que é a questão de pessoas, né? A gente tem já treinamentos há mais de 2 anos com líderes, que a gente contrata até uma consultoria externa para treinar os nossos líderes. Nós percebemos que a gente se enquadra muito bem a trabalhar com empresas de médio e grande porte. Então, porque como a gente tem essa vontade de crescimento como negócio, a gente viu que tem uma coerência com os empresários que têm essa vontade também, que têm essa vontade de crescer também. Claro que a gente zela muito por uma questão de dar uma segurança na área contábil para o empresário, pagando a parte tributária com valor justo, né? Com esse decorrer dos 13 anos, a gente somos entre 4 sócios, 55 colaboradores, em torno de uns 340 clientes, né? Pelo o tamanho de alguns clientes que a gente tem, que são de grande porte, a gente deveria ter muito mais colaboradores, mas a gente trabalha muito com tecnologia da informação. Então, nós temos um departamento, que é o departamento de integrações contábeis. São entre 3 pessoas esse departamento, e a gente, quando pega uma empresa maior, que já tem o seu ERP, a gente faz todo um trabalho de integração. Nós temos um programador interno, e temos vários freelances, né? E temos uma lista gigante lá, que tem todo um cronograma, que são automatizações, né? Então, a gente vai, esse mês agora de fevereiro, tem umas 5 ou 6 lá, que com os programadores externos e interno, a gente vai dando uma solução mais rápida, mais eficiente, com maior qualidade, né? Mais assertiva. Então, nós temos um lema aqui no negócio. Tudo que é repetitivo se automatiza. Tudo que é repetitivo se automatiza. Então, e esse lema é um lema que vai desde o auxiliar contábil até o supervisor. Então, nós temos os gestores bem formados, né? São 7 gestores, e eles já têm uma lógica de equipe vencedora. Porque esse conceito, para colocar no ser humano de equipe vencedora, que é o grande desafio. Porque a gente veio no mundo para vencer. Então, a gente colocou essa cultura dentro do negócio. E zelamos também por uma questão de medir tudo. Nós criamos um sistema, que é um sistema que ele dá o resultado por cliente. Porque é muito fácil, assim, o cliente aumentar o volume, ou N motivos, assim, que a gente acaba vendo que os honorários podem estar defasados. Então, a gente tem toda uma plataforma via timesheet, ou alguns chamam de temporizador, que, vamos dizer, a gente sabe certinho a alocação das horas dos 55 colaboradores versus 300 e poucos clientes. Então, a gente controla tudo. Controlamos, eu tenho na palma da mão, numa curva ABC, os clientes com maior rentabilidade líquida, né? Eu estou falando, vamos dizer, resultado, não é o resultado operacional, é o resultado líquido, onde já existe a proporção, o rateio do custo fixo. E também a curva ABC, que vão me apontar os clientes que não têm tanto resultado, ou muitas vezes no início, que aconteceu, que nós implantamos 2 anos atrás essa ferramenta, que a gente pagava para trabalhar. E nós com essa ferramenta depois, fica fácil a gente apontar a força, né? A força nossa braçal, intelectual, em algo que dá resultado.
Porque é muito fácil você ir para uma Conescap ou ir para um congresso e olhar e verificar várias empresas de automatização. Mas automatizar o quê? Automatizar o quê? Então, nós criamos uma ferramenta que vai dizer o que você deve automatizar. Porque a gente não tem tempo para perder. A gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente precisa ser exato, assertivo. E essa exatidão, sim, nos dá com essa ferramenta que nós criamos e é uma base para nós para apontar força, apontar melhoria, apontar nossa gestão em cima do planejamento estratégico que a gente tem. Daniel, a NTW, qual que é o contexto dela hoje? O que você pode falar para o pessoal aí sobre a NTW? Bem, a gente está em constante evolução, né, Roberto? O mercado está em constante evolução, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A todas as transformações, todas as tendências que vêm por aí, algumas já não são nem mais tendências, né? E aí a gente tem que encarar esses desafios, aprender e reaprender o tempo todo, né? Mas temos esse período de pandemia que teve o lado negro, que foi as várias vidas que se perderam, mas teve também o lado bom, que foi o da gente ter conseguido acelerar vários projetos que nós tínhamos voltados todos para o ganho de eficiência com o uso de tecnologia. Então, isso ficou mais acessível às pessoas. Não teve alternativa, né? Então, ou era uso intenso de tecnologia ou o negócio começava a correr risco, né? E aí a gente mergulhou em todas essas áreas, a gente desenvolveu soluções específicas voltadas para melhorar a gestão dos nossos clientes. Então, a gente já tinha um software também, assim como o Jonas disse, um software de gestão de escritório contábil, que vem evoluindo há mais de 10 anos. Então, a gente tem hoje desde gestão do contrato, passando por gestão de atendimento, passando por gestão de obrigações, por gestão financeira, por gestão de cobrança, por gestão comercial, enfim, a gente tem uma baita solução. Hoje, na nossa visão, a melhor solução de gestão de escritório contábil que existe no mercado, ela é própria da NTW. E a gente desenvolveu também uma solução de gestão financeira para microempresas. Nós desenvolvemos um sistema que chama NTW Easy, que ele vem para ser o primeiro sistema de gestão financeira de uma empresa. Sistema de fácil utilização, mas ao mesmo tempo um sistema que dá todo o controle do contas a pagar, do contas a receber, do financeiro, né, da evolução de saldo bancário, consegue demonstrar resultado financeiro para esse empresário. E isso tem nos favorecido muito, porque isso ajudou os nossos clientes a sobreviverem durante a crise, porque levou informações para que eles pudessem tomar decisão e, consequentemente, nos ajudou a crescer. A gente tem que, nesses 2 anos, foram os anos onde a NTW mais cresceu, tanto em número de unidades do que em número de clientes. A gente tem crescido numa média aí dos últimos 8 meses de 7 a 10 novas unidades por mês. A NTW ela é uma franquia contábil e a decisão de se tornar franquia foi justamente de compartilhar o conhecimento que a gente estava produzindo no interior de Minas Gerais, na cidade de Ipatinga, com uma empresa que desde muito cedo valorizou muito a gestão. Agora que eu falo em gestão, é gestão no sentido mais amplo que se possa imaginar. Não só gestão de pessoas, mas gestão de processos, gestão financeira, planejamento, enfim. A gente trabalhou desde pequenininho e muito pequenininho com visão de empresa grande. Em 2009, a gente conseguiu a certificação na ISO 9001. Isso foi algo extremamente inovador para o mercado contábil. Estou falando de mais de 10 anos atrás, onde ISO era algo que se valorizava, se enxergava somente em parques industriais, mas naquele momento, a gente já entendia a importância de métodos bem definidos para garantir segurança no nosso crescimento. No ano seguinte, a gente
foi considerado pelo Sebrae e pela Fundação Nacional da Qualidade a empresa mais competitiva do Brasil no segmento de serviços. A gente ganhou o MPE Brasil Nacional. Então, isso também foi um marco para o segmento contábil. Foi a primeira vez na história que uma empresa do segmento contábil conseguiu mostrar para a sociedade que existe gestão em escritório contábil, existe organização, que existe valorização de pessoas, que existe a importância com o desenvolvimento das pessoas, que existe a importância com a sociedade, enfim, que existe a preocupação com todos os quesitos que estão por trás das empresas de classe mundial. Então, isso para a gente foi um marco e isso nos fez acreditar que era possível compartilhar toda essa história nossa. E aí a gente lançou a primeira franquia de serviços contábeis da América Latina até. Roberto conhece essa história, boa parte bem de perto, né, Roberto, o que a gente fez. E a gente vem evoluindo dia após dia, né, também com esse propósito, não só de desenvolver a nossa equipe, aqueles que estão mais próximos, mas também de, por meio do franchise, a gente compartilhar o nosso conhecimento dentro de um propósito de transformar contador em empresário contábil. Isso é o que a gente vem fazendo, isso é o que vem proporcionando um crescimento da NTW, isso é o que vem mudando a vida de muitos contadores que decidiram por se tornar empresário contábil à frente de uma unidade da NTW Contabilidade. Então, a gente tem vários cases que nos orgulham muito, de pessoas que resolveram empreender do zero como empresário contábil e chegou ao final do ano passado, com 3 anos na rede NTW, com 3 unidades. Crescimento extremamente expressivo, né? Hoje a gente tem aproximadamente 15% da rede NTW que é de multifranqueados, ou seja, pessoas que têm mais de uma unidade, que a gente conseguiu juntos, né? Não é uma mão só, né? Mas juntos a gente conseguiu mudar a vida dessas pessoas, agregando valor, agregando conhecimento e estendendo a mão para, nos momentos difíceis também, para que a gente pudesse superá-los. Então, além disso tudo, a gente desenvolveu também um centro de serviço compartilhado, onde a gente consegue apoiar os nossos franqueados no momento que ele não tem capacidade de mão de obra ou técnica para poder prestar serviço para um determinado cliente. E isso, na nossa avaliação, é algo que impede vários escritórios de crescerem, além da falta de gestão, que é quando ele atinge 100% da sua capacidade de trabalho. E surge uma nova oportunidade, mas para que ele consiga atender esse cliente, ele vai ter que contratar alguém para a sua equipe. Como ele trabalha com um comercial receptivo, se ele contrata alguém que vai gastar ali com encargos R$3.000, mas está vindo um contrato de R$1.000, o que ele vai enxergar é perda de R$2.000 na sua margem líquida. E aí o que ele faz? Ele não cresce. Ele faz opção por não crescer para preservar a margem, porque ele não tem força de captação, ele não tem um comercial bem estruturado, e aí ele não acredita que a curto prazo ele vai conseguir superar aquela nova despesa, né, cobrindo aquilo ali com novos contratos, e vai abrir espaço para poder crescer ainda mais o seu escritório. Então, a gente desenvolveu um centro de serviço compartilhado, que a gente chama de NTW Brasil, justamente para dar essa oportunidade para a rede NTW crescer, independente de ter gente ou não ter gente. Fechei um contrato, não dei conta de atender na minha unidade, a gente atende no mesmo padrão de excelência da NTW de Belo Horizonte, que é onde fica a NTW Brasil. Extraordinárias as duas histórias aí das duas empresas, dos empreendedores. Agora eu quero aproveitar a experiência aqui da Thaís nesse assunto, recursos humanos, e pedir para ela, Thaís, desmistifica aí para o pessoal o que é essa história de avaliação de desempenho, porque muita gente acha que isso é algo extremamente complexo, precisa ser um Einstein, né, um gênio da matemática da área de recursos humanos para poder entender aí como é que faz um processo desse, que é muito complicado. Conta para a gente quais são os conceitos básicos
desse processo? Sim, é interessante isso que você falou, né, Roberto? Porque justamente por esse pensamento de que é uma coisa difícil, de que é um processo que eu não tenho conhecimento de como eu vou fazer, muitas das empresas, principalmente nas PMEs, né, acabam não fazendo. E aí eu acho que a gente entra num ponto ali que a gente conseguiu identificar dentro da história, né, dos dois, que é um ponto de sucesso muito grande, a gente entendendo como que o percurso foi feito e, a partir daí, tomando algumas iniciativas. Então, por exemplo, eles trouxeram aqui dentro da história deles a integração com a tecnologia, a integração com a automatização. Isso acontece por quê? Porque isso foi avaliado em algum momento, né? Isso foi analisado dentro de algum momento para que se tomasse decisões mais estratégicas para a evolução do negócio. Com a parte de pessoas, isso não pode ser diferente, né? Da mesma forma que a gente para analisar o caminho que o nosso negócio está tomando, o que a gente tem contra, o que a gente tem a favor, a gente também tem que fazer com a parte de gestão de pessoas. E a avaliação de desempenho dentro da gestão de pessoas, nada mais é do que isso. Entender o que cada colaborador tem ali que está contribuindo com o negócio e que está contribuindo com o propósito de vida dele e o que não está caminhando para os resultados, em rumo aos resultados que a gente quer alcançar. Existem várias formas da gente fazer essa avaliação de desempenho, mas o mais importante é que a gente tenha um local que a gente consiga acompanhar essas evoluções, porque senão ficam umas informações perdidas, né? Então, assim como eles trouxeram que faz parte também da realidade deles, a tecnologia é muito importante para isso, para que a gente consiga ter dados, consiga cruzar esses dados e consiga fazer o acompanhamento desses dados. Senão fica um monte de informação solta, né? Então eu não consigo evoluir com aquele colaborador em nada e também não consigo evoluir com o sucesso do meu negócio, né? Então, o importante é fazer, né, que seja de uma forma inicial e que você comece a fazer de uma forma que não seja, às vezes, a mais redonda que você consiga fazer, mas o ideal é que você já consiga fazer isso com uma plataforma, né, com uma utilização mais tecnológica, para que o seu processo fique redondinho, para que as informações não se percam e que você consiga ter o melhor, né, o potencial, explorar o potencial máximo de cada colaborador e auxiliar ele também a descobrir aonde que está esse potencial máximo, né? Com isso, ele contribui para a carreira dele, com o propósito de vida dele, né? E contribui para o sucesso do negócio. Então, tem algumas formas que a gente consegue fazer essa avaliação. Tem tipos de empresas que fazem ou avaliação no one-on-one, que é o gestor direto com a pessoa, é conhecida também como essa avaliação 90 graus, mas tem avaliações 360, onde todos se avaliam, né? Então, a própria pessoa se avalia, o gestor avalia, o cliente avalia também, para saber como é que está uma integração com isso tudo. Tem formas que a gente utiliza hoje com matriz, né? O que a gente chama lá, por exemplo, dentro da parte de um Nine Box. Tem a evolução disso já, que é o Nine Box com a parte comportamental. Então, ele já me mostra ali até os perfis que têm o melhor desempenho. Então, eu já consigo direcionar para onde que vai a minha equipe, né? O mais importante é a gente desmistificar que é uma coisa difícil de ser feita e a gente consegue fazer. Tem ferramentas que auxiliam muito a gente fazer e fazer. Né? O fazer é o mais importante, não deixar de fazer. Porque assim como a gente acompanha a evolução do nosso negócio em vários processos, em vários pontos, as empresas são feitas de pessoas. E quando a gente não faz isso com a parte de pessoas, a gente, no fundo, está jogando o sucesso do nosso negócio no ralo, porque a gente não consegue, né, evoluir no sucesso e na evolução mesmo para onde a gente quer caminhar com o nosso negócio, sem cuidar do que, no fundo, são as empresas, que são as pessoas, né? Exatamente. Foi muito bem colocado aqui que se um processo na sua empresa de contabilidade não está otimizado, você vai lá e tenta modificar esse processo para otimizá-lo. Se um sistema, né, se uma tecnologia não está otimizada, não está tendo um desempenho, a performance adequada, você vai lá e troca aquele sistema. Só que numa empresa de serviços contábeis, o recurso que mais gera valor para a sua empresa é o recurso humano. E o recurso que tem o maior custo também é o recurso humano. Então, se ele não está otimizado, você acaba tendo um desempenho geral da empresa aquém do que deveria ser. Então, seguindo esse caminho, eu vou perguntar para os dois, a começar pelo
pelo Jonas, se eles têm alguma experiência, se eles podem contar para o pessoal o que eles têm feito no que diz respeito ao desenvolvimento, à avaliação de pessoas nas suas empresas. Jonas, você já me contou alguns segredos lá na Conescap sobre o que você tem feito aí. Será que você pode contar para o pessoal também aquilo que você já está em execução aí na sua empresa? Roberto, bem tranquilo. Aqui é livro aberto, né? Então, a gente é apaixonado também por compartilhar, né? E o momento que a gente está compartilhando, a gente também está aprendendo. E bacana aí as colocações da Thaís e também do Nathaniel. E, de fato, assim, quando a gente fala de avaliação de desempenho, eu comecei a pensar, assim, quando a gente iniciou isso, né? E a gente iniciou uma trajetória até parecida com a NTW, né? Eu vi que o NTW, ela é muito focado com o programa de qualidade e, de fato, assim, Nathaniel, bacana. A gente não foi tão longe, tá? A gente não foi a questão do MPE Brasil, a gente foi MPE Rio Grande do Sul, tá? Então, é legal que nós participamos, né, das melhores empresas e ficamos também entre as melhores do Rio Grande do Sul. E ali eu fiquei pensando, assim, a gente teve o programa, o PGQP, que é o Programa de Qualidade Contábil, e daí a gente tem o PQC, que é o Programa de Qualidade, né, na área da contabilidade. E a gente, com essa questão de qualidade e sempre com essa inquietude de sempre aperfeiçoar, melhorar e instigar mais o profissional, que o profissional ele pode dar mais, sabe? Daí a gente fazendo a pesquisa de satisfação de clientes e colaboradores. Então eu fiquei pensando, começou ali. E ali no programa de qualidade, na pesquisa de satisfação de colaboradores, começou a vir muitas ideias bacanas. E nós criamos daí na época o próprio programa que é o Contando Ideias. Nós criamos um programa aqui de qualidade que é o Contando Ideias. E um dia eu estava no meu MBA e teve um professor que falou que isso ficou gravado, né? Achei muito bacana, que ele disse, olha, a gente sim paga pro profissional o salário combinado, mas do que ele deve fazer, o que ele está combinado em ele fazer, as tarefas dele conforme a descrição de função. Mas e a criatividade dele? E o que ele pode gerar de mais de ideias? Isso aí que é o valor, isso vamos dizer assim, é algo maior. Então, o Contando Ideias começou a vir com essa situação do profissional que está na operação, ele nos ajudar a cada dia a melhorar. Então, hoje precisa ser melhor que ontem. Amanhã precisa ser melhor que hoje e assim sucessivamente. E daí a gente tem, a cada 2 meses, todos os colaboradores, com esse programa, eles ajudam ao negócio crescer e principalmente a eles crescer. Porque existe uma competição sadia interna, né? E isso que é o legal, sabe? Então, a gente acaba provocando muito o ser humano a criar mais, a se doar mais, a crescer junto com nós. E daí, Thaís, falando um pouco das formalizações, a gente tem algo informal, assim, que é os feedbacks contínuos, né? Conforme a gente vai vendo, a gente já vai dando feedback e tal. Eu, principalmente, como eu tenho reunião com os gestores toda semana, eu acabo fazendo uma avaliação de desempenho nesse feedback dessa reunião. Então, é muito tete a tete ali. Mas, sim, os gestores também pegaram essa dinâmica, né? Essa semântica também pegaram e introduziram para a sua equipe, cada gestor. Mas a gente tem também uma avaliação de desempenho formal, que ela ocorre uma vez por ano, que daí é a responsável do nosso RH interno, conforme está chegando na época de vencer um ano, cada profissional, ela envia
já agenda, né, envia a autoavaliação do profissional, porque o profissional ele faz uma autoavaliação, e ela envia uma avaliação para o seu gestor, que o gestor vai avaliar esse profissional. Então, existe a autoavaliação e existe a avaliação do gestor. E essa avaliação, ela tem, vamos dizer, a maioria dos critérios são comportamentais. E são poucos critérios técnicos. Porque o técnico acaba sendo no dia a dia. Mas o comportamental a gente acaba assim avaliando, né? Então nós temos ali, conforme nossos princípios, a gente tem algumas competências. E outra situação que eu posso dizer, porque a gente vai aprendendo apanhando, né? A gente leva alguns tapas na cara, né? Não é tudo mil maravilha, bem pelo contrário, né? Existe uma trajetória de muito trabalho e a gente aí está sempre trabalhando. Então, assim, eu lembro que a gente tinha avaliação por número, era um conceito de 1 a 10. E a gente começou a ver que isso não dava certo, porque o profissional ele ficava frustrado, né? Mas eu ganhei 5. Ele ficava com aquela nota na cabeça dele, 5, 5, é muito pouco, 5, 5, né? Então a gente mudou e a gente fez por conceito. Conceito de ruim, bom, muito bom, ótimo. Então nós colocamos o conceito, porque daí ficou, vou dizer assim, não ficou aquele trauma do profissional, né? Então é uma sugestão que eu posso dar nesse sentido. E claro que nós somos entre 4 sócios e tem uma sócia que ela tem um dom muito bom de lidar com as pessoas, é o dom dela. E ela treinou todos os gestores de como dar o feedback. Porque, na minha opinião, o mais importante é como você vai dar o feedback do conceito ruim. Não é, sabe, porque a pessoa, você pode acabar com o profissional da maneira que você vai dar, ou você pode dar uma força nele, que ele vai sair daquela avaliação com muito mais focado e buscando uma melhoria que por sinal, é para ele mesmo. Então, de fato, assim, esse trabalho de como dar o feedback, a gente trabalhou muitos gestores, muito, 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 né, para, digamos assim, motivar o profissional a sempre querer mais, sempre melhorar, né, a fortalecer essa cultura de crescimento de pessoas dentro do negócio. E você, Nathaniel, como que enxerga essa questão da avaliação de desempenho aí na NTW? Qual que foi o estágio que vocês estão agora? Qual é o estágio que vocês estão agora no que diz respeito a esse tema que é tão relevante para as empresas de serviços de contabilidade? Roberto, eu diria que relevante e bem sensível até, né? Pela distorção que boa parte dos empresários tem quanto à finalidade da avaliação de desempenho. Né? Tem muita liderança que acha que a avaliação de desempenho é só para cobrar resultado, entrega, e se a pessoa não entrega aquilo que ele espera, essa pessoa não presta, essa pessoa está fora, essa pessoa não é um bom profissional. A gente entende isso de uma forma bem diferente. Né? A gente entende que quem gera resultado são as pessoas. Né? Isso em qualquer organização, em qualquer tipo de negócio. Né? Se você tiver algumas alterações significativas no resultado e não tiver mudança de contexto, você pode ter certeza que quem gerou resultado foram as pessoas. Né? Isso em qualquer lugar do mundo. Né? E se a gente quiser explorar isso um pouco mais, o que a gente buscou para ter a certeza da importância de pessoas é na hora que a gente esboça o objetivo principal da maioria das empresas, que é levar lucratividade. Todo mundo quer levar lucratividade. O problema é que a maioria das pessoas não param para entender o que de fato eleva a lucratividade. E aí, dentro do nosso processo de construção do modelo da NTW, desde o modelo de gestão da qualidade, passando por toda a parte dos critérios do modelo de excelência em gestão, a gente começou a dissecar isso um pouquinho mais.
né? O que eu preciso para poder elevar a lucratividade? Aí a gente chegou, poxa, eu preciso de aumentar a fidelização e eu preciso de aumentar a captação. Eu não posso perder clientes, mas eu também não posso estar satisfeito com a quantidade de clientes que eu tenho hoje, né? Eu tenho que ter captação permanente e ativa, né? Beleza, mas não é só aumentar a fidelização e aumentar a captação. Isso não acontece do dia para a noite, né? E não acontece por osmose. O que eu preciso fazer? Poxa, para que isso seja sustentável, eu preciso aumentar a satisfação dos meus clientes. E aí eu tenho uma captação acontecendo de uma forma mais fácil, porque eu me torno referência naquilo que eu me propus a fazer. Eu tenho os meus clientes fidelizados, aumentando a minha captação pela indicação que eles proporcionam. Então, se eu aumento a satisfação dos meus clientes, eu fidelizo. Se eu aumento a satisfação dos meus clientes, eu consigo captar de uma forma mais fácil, que eu tenho menos pessoas falando mal, depondo contra o meu serviço, né? Mas não basta isso, né? A gente tem que também entrar na parte de processos. Eu tenho que diminuir os meus custos, né? Eu não posso aumentar os meus custos na mesma proporção que eu aumentei a minha receita, o meu faturamento, senão o que eu fiz foi aumentar o meu risco, né? Então eu tenho que também melhorar a qualidade do meu serviço para poder, em consequência, aumentar a satisfação dos meus clientes. Mas para aumentar a qualidade do meu serviço, para diminuir o custo, eu tenho que aprimorar processo. Como é que o negócio é maluco? E para aprimorar processo, eu preciso de quem, gente? Eu preciso de pessoas. Eu preciso desenvolver, eu preciso capacitar o meu pessoal técnico e administrativo. E aí a coisa flui, né? Uma equipe bem qualificada, ela consegue melhorar os processos operacionais, consequentemente eu consigo operar com um custo menor, eu consigo melhorar a qualidade do meu serviço, que aumenta a satisfação do meu cliente, que me facilita na fidelização, que me facilita na captação, e a consequência disso tudo é a elevação da lucratividade. Então a gente voltou um pouquinho, né, para reforçar a importância das pessoas dentro de uma organização. Mas é claro que pessoas também precisam de métodos. O ser humano tem uma variabilidade muito grande, né? Se a gente se eu fizer alguma coisa, eu faço de um jeito. Se o Roberto fizer, ele vai fazer de outro jeito. Se a Thaís fizer, vai ser de outro jeito. Se o Jonas fizer, vai ser de outro jeito. E assim vai, né? Mas algumas atividades, sobretudo o que o Jonas falou lá atrás, que são as atividades repetitivas, que não tem muitas variáveis, é preciso a gente estabelecer método. É por isso que a gente buscou a certificação na ISO. É por isso que a gente desenvolveu um sistema próprio. Quando você tem método, geralmente você faz aquilo que a Thaís falou que é importante lá atrás, que é documentar. E quando você documenta algo que precisa ser feito, você tem uma referência para poder aprimorar aquilo que você escreveu que precisa ser feito. E essa, para mim, é uma das grandes sacadas do método, né? Isso porque as pessoas elas mudam a postura ao longo da sua vida laboral. Ela reduz o seu vigor físico, ela reduz a sua dedicação, e quando a gente tem método bem definido, essas variáveis elas ficam menos sensíveis a alterar o resultado da empresa, né? É onde a gente mergulhou muito, não somente em estabelecer uma avaliação de desempenho. Aí a gente também voltou um pouquinho mais, né? Eu preciso, primeiro, contratar bem. Isso para a gente foi a grande sacada, é a gente valorizar o processo como um todo. Porque, na maioria das vezes, o que acontece num processo de desligamento de qualquer empresa? Você não desliga pelo técnico, você desliga pelo comportamental. E aí é bacana na hora que o Jonas também diz, poxa, não que a gente não valorize o técnico, mas o comportamental ele tem uma importância maior, né? Então, por exemplo, a gente não contrata pessoas que não acreditam nos mesmos valores que a gente acredita. Vai dar problema. Vai dar problema, né? Então, a gente prefere ter um processo de seleção mais rigoroso, mais lento, né? Consequentemente, ele fica um pouco mais lento, mas conseguir manter uma equipe por mais tempo, uma equipe que acredita naquilo que a gente acredita. E aí, o que a gente fez?
Antes de se falar em avaliação de desempenho, eu tenho que definir qual que é o perfil de profissional que eu quero para a NTW. Qual que é o perfil de profissional, com quais habilidades e com qual perfil comportamental que eu preciso para cada um dos cargos que eu tenho aqui dentro. Porque isso não pode ser linear. Eu tenho competências que elas são muito importantes para um determinado cargo que elas não têm tanta relevância para outro. Então, a gente descreveu todos os cargos que a gente precisa para o nosso negócio funcionar e funcionar bem. Em cada um desses cargos, a gente definiu o nível que a gente buscaria para cada uma das competências que a gente acha importante. E a gente definiu também, utilizando a metodologia DISC, Thaís, qual que é o perfil comportamental que nos interessa. E isso acaba que ajuda muito, mas muito, 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 na hora da gente selecionar uma pessoa, porque fica mais fácil eu estabelecer um programa de desenvolvimento para aqueles que eu conheço e já sei quais que são as suas dificuldades e habilidades. Daí, no processo de seleção, isso aí a gente avalia, eu estou falando de comportamental, mas a gente também avalia um técnico, onde esse candidato ele faz uma autoavaliação e a gente também faz uma avaliação. Então, depois a gente compara isso, atendendo ao que a gente está buscando, a gente admite essa pessoa e aí começa a vida dele na NTW. Só que de uma forma um pouquinho diferente da maioria das pequenas empresas. Ele primeiro passa por uma ambientação na NTW. Ele tem que saber o que é NTW, qual que é a nossa história, em que a gente acredita, o que é importante. Voltando mais uma vez, quais que são os nossos valores inegociáveis. E dentro disso é apresentado toda a empresa para ele. Ele entra sabendo qual que é a expectativa que a gente tem com relação ao trabalho dele e qual que é a perspectiva que ele tem de crescimento na NTW. Então, isso também facilita muito. Feito isso, a gente monta eu vou falar algumas siglas, na hora que a gente fala sistema de gestão da qualidade, acaba que a gente tem um mundo de formulários. A gente desenvolve, a partir do levantamento de conhecimento técnico de cada funcionário, a gente faz um levantamento de necessidade de treinamento, e a partir desse levantamento de necessidade de treinamento, a gente faz um desenvolvimento da evolução, do crescimento desse profissional dentro da NTW. E esse desenvolvimento ele pode durar até 2 anos, 3 anos. Por que disso? Porque na contabilidade a gente tem algumas atividades que elas acontecem apenas uma vez no ano. Então, a pessoa tem a oportunidade somente uma vez no ano de executar uma determinada atividade. Então, esse acaba que sendo um conhecimento que ele demora um pouquinho mais para a gente poder estar passando. Isso acaba que nos gera uma rotatividade muito pequena, que aí a avaliação de desempenho ela vem não somente para medir as entregas da pessoa, mas também para medir o seu desenvolvimento enquanto profissional. Porque ao que a gente até brinca muito também dentro da NTW, mas uma brincadeira um pouco séria. O que a gente busca sempre é uma empresa de alta performance. Só que ninguém cria uma empresa de alto desempenho. Você desenvolve pessoas de alto desempenho. Isso é o que a gente acredita. Então, a partir do momento que eu desenvolvo pessoas de alto desempenho e pessoas de alto desempenho trabalhando juntas, elas formam uma equipe de alto desempenho. E se eu consigo ter em cada um dos departamentos equipe de alto desempenho, com o mesmo propósito, aí sim eu crio uma empresa de alto desempenho. Então, isso é o que a gente faz, isso é o que a gente acredita para poder vencer talvez um dos grandes desafios de um escritório contábil, que é fugir da pessoalidade, do Nathaniel Contabilidade, do Jonas Contabilidade, do Joaquim Contabilidade. Poxa, enquanto a NTW estiver ancorada ao Nathaniel, ela não é um negócio, ela é o Nathaniel. Então, a NTW ela tem que ser mais do que o Nathaniel. E para ela ser mais do que o Nathaniel, eu tenho que ter na minha equipe
pessoas melhores do que o Nathaniel. E aí eu tenho que ter humildade intelectual em acreditar que eu não sou melhor em todas as coisas, em todas as áreas. E que a gente só vai crescer e crescer de forma sustentável para nos tornar uma empresa perene a partir do momento que eu valorizo pessoas com qualidades, competências e conhecimentos diferentes do meu, né? Complementando naquilo que eu faço de melhor. Então, esse é mais ou menos o nosso modelo, Thaís. É uma avaliação de desempenho, porém uma avaliação de desempenho ancorada lá atrás naquilo que a gente espera para cada cargo que a gente listou como importante para a nossa empresa. Perfeito. Eu achei legal, assim, pontos, né, que vocês trouxeram pontos muito importantes aí, né. Primeiro que os 2 falaram aí dessa importância do profissional que geralmente é contratado por currículo, mas é demitido por comportamento, né. O quanto é importante a gente ter esse mapeamento e entender como isso funciona. E um ponto fundamental que eu acho que o Nathaniel trouxe é que, assim, o objetivo final de qualquer empresa é sempre aumentar a lucratividade, né, é ter esses resultados também, porque são empresas. E aí, para isso, existe uma cadeia de processo, e quando você vai ver, a raiz está onde? Em pessoas, né? E aí, onde que a avaliação? Porque quando a gente fala assim, o que que a lucratividade tem a ver com a avaliação de desempenho? E eu acho que ele explicou de uma forma assim, ficou bem fácil da gente entender, né? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu quero aumentar a minha lucratividade, tem um processo ali. Quem que vai atender os meus clientes? São as pessoas. Se essas pessoas não estão sendo desenvolvidas, se elas não sabem onde que elas podem melhorar, se elas não sabem qual que é a maior qualidade também que elas têm, né? Os pontos positivos e a desenvolver que elas têm, tá totalmente relacionado, né, com a minha lucratividade. Então, assim, já foi muito legal que ele conseguiu passar para a gente, né, exatamente qual que é o caminho da gente entender, né, uma relação com a outra. Porque às vezes quando a gente fala, é necessário fazer avaliação de desempenho, a pessoa, não posso não. Estou muito preocupado aqui com a lucratividade do meu negócio, tem um monte de coisa para você fazer, eu tenho várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e quando a gente vai ver, a raiz está exatamente aí, né? Então foi muito legal. Grandes oportunidades que nós assistimos aqui agora. Tivemos a oportunidade de assistir um verdadeiro MBA sobre gestão de pessoas, correlacionando as variáveis contábeis, como lucratividade, produtividade, receita, custos, com a gestão de pessoas. E eu tenho certeza que você está esperando mais aí, infelizmente nosso tempo é curto, mas fique tranquilo que programas como esse terão continuidade, a gente fará outros e não perca os próximos. O ponto agora, já caminhando agora para o encerramento dessa conversa nossa, eu queria pedir aos nossos convidados que colocassem aí de forma sucinta o que eles recomendam para as empresas de contabilidade, para os empresários da contabilidade que estão começando agora, que têm grandes desafios, e se puderem aproveitar e colocar um pouquinho também sobre os seus planos para o futuro, né? Juntar as duas perguntas em uma só, aproveita e responda aí para a gente. Jonas, por favor, o que você recomenda para os empresários da contabilidade e quais são os seus planos para o futuro? Bacana. O profissional que está iniciando, ele é um profissional que ele está com muita vontade, né? Vontade de fazer acontecer, porque ele deve estar vindo com uma carga de estudo da graduação, né? E com algumas experiências que ele teve, porque cada um teve experiências. Então, a minha recomendação para ele é que faça acontecer e coloque em prática, independente se vai errar ou não. A gente cresceu errando. Teve várias situações que a gente fez no decorrer do nosso período, da nossa trajetória, que não deram certos, mas só que a gente foi rápido. A questão é a rapidez. A gente tem que acertar, alinhar rápido, porque o mercado ele se transforma muito rápido. Então, eu vejo que esse profissional, sim, ele tem que ter coragem, mas ele tem que fazer. Faça, né? Faça acontecer, simplesmente assim, independente que vai errar ou não, né? Claro que com o tempo a gente vai traçando quais são os fatores críticos de sucesso para o negócio. A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o mercado e a gente vai entendendo o ser humano, as pessoas que trabalham com nós. E entender o ser humano é maravilhoso, porque imagina,
Eu trabalho com 95% mulheres. A mulher tem uma lógica, tem que entender a lógica da mulher, sabe? Trabalho com muitos jovens. Qual é a lógica do jovem? Do perfil do jovem? Tem que entender essa lógica, sabe? Mas a gente vai atender, vai entendendo. A gente trabalha com muitos profissionais que vieram de outros negócios ou que vieram com uma situação da sociedade, da família e tal. Ok, faz parte. A gente tem que é um trabalho com o ser humano que a gente vai fazer que leva um tempo, não é em curto prazo muitas vezes, que a gente vai fazer um trabalho de crescimento profissional, porque o nosso propósito é desenvolver o ser humano na nossa área, é entender a lógica do cliente, é ser menos rígido, menos fiscal de uma maneira de fisco mesmo, tá? Estou falando um pouco do profissional da área contábil por experiência própria, tá? Porque às vezes a gente quer ser um pouco fiscal, mas não, a gente está aqui com o propósito de ajudar as empresas, ajudar os nossos clientes. Eu acho que eu tentei falar aí de uma maneira sintética, mas desejo sucesso para todos e maravilhoso aí participar desse bate-papo. Eu notei vários itens aqui que eu preciso colocar em prática, né? Senão não adianta estar aqui, sabe? Então, eu vou colocar em prática, senão não vale nada. Então, eu anotei aqui, vou colocar em prática. E vou para Minas Gerais visitar você aí, Nathaniel. Pode contar. Será um Eu vou te prazer, passar o Jonas. WhatsApp, a gente vai combinar. Ah, legal. Ah, adorei aí participar desse evento aí. Bar, Uai, agora do bar pro Uai. Nathaniel, Vamos lá. você. Bem, para quem está vou dar duas dicas, sabe? Porque geralmente a gente tem dois perfis que certamente vão estar assistindo esse programa. Tem o perfil daquele que deseja empreender, né? E aí a minha grande dica para aquele, talvez recém-formado, aquele que está por formar em ciências contábeis, é que, acima de tudo, acredite em si. Acredite em você, acredite no seu potencial, e não cometa o erro de sonhar pequeno. Sonhe grande. A gente começou pequenininho, sendo muitas das vezes motivo de chacota para muitos, achando que a gente que éramos apenas sonhadores e que a coisa nunca iria se realizar, mas a gente sempre quis correr o risco de sonhar grande, porque se a gente não conseguisse atingir os nossos objetivos, certamente a gente conseguiria algo maior do que se a gente tivesse sonhado pequeno. Então, isso é a grande dica que eu deixo para aqueles que querem empreender na área contábil. Vão sem medo, o mercado é grande, o mercado cabe todos, é um dos mercados que mais crescem no Brasil, é um dos mercados que, mesmo não tendo status e outras profissões, é um mercado extremamente pujante, que na hora que a gente multiplica a quantidade de CNPJs por honorário, por menor que seja, a gente chega a cifras bilionárias sendo movimentadas por ano no mercado contábil. Então, não tenha medo de empreender, não tenha medo de arriscar na realização do seu sonho. E para quem é empresário e que ainda não acredita na importância de se trabalhar a gestão de pessoas, de se trabalhar o desenvolvimento de pessoas, talvez por medo, ou talvez, sei lá por quê, que a gente tem a dizer o seguinte: funcionário satisfeito, ele permanece na sua empresa. A partir do momento que ele permanece na sua empresa, ele naturalmente ele tem uma produtividade maior. Se esse cara está satisfeito, se ele está ambientado, ele indica novos clientes, ele indica novos funcionários. Se esse cara permanece na empresa, se esse cara tem uma maior produtividade, automaticamente o serviço é de uma qualidade, poxa, incomparável. Se ele presta um serviço de qualidade, se ele tem um atendimento de qualidade, o teu cliente está mais satisfeito. E se o teu cliente está mais satisfeito, ele está fidelizado. Se esse cara está satisfeito, ele está indicando. Então, mais uma vez, por mais que a gente queira ir para um lado, voltar para o outro, a gente volta no seguinte: equipe desenvolvida, equipe satisfeita só traz resultado para um negócio. Então, não dá para a gente ignorar esse assunto, que a Solides
se propõe a discutir e trazer para as MPEs de uma forma de tão fácil compreensão e que até então era apresentado somente para grandes corporações, como se fosse algo extremamente caro ou impossível de se pensar quando se é pequeno. E para finalizar, eu tenho uma frase do Ayrton Senna que eu acho ela simplesmente fantástica, né? Que ela diz o seguinte: eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, eu termino um trabalho de um grupo enorme de pessoas. E assim é a NTW. Né? Quando a gente cresce, né? Quando a gente atinge, igual nós atingimos no início de 2022, mais de 200 unidades pelo Brasil, não é um trabalho do Nathaniel, nem o trabalho dos meus sócios. Né? O que a gente está fazendo é só finalizar o trabalho de uma galera enorme, extremamente envolvida, extremamente engajada, que acredita exatamente naquilo que a gente acredita, que é em poder contribuir para o empreendedorismo de uma forma mais sustentável, de uma forma mais segura, onde o empresário tenha informações para tomar as decisões certas no seu dia a dia. Aqui eu encerro também agradecendo muito pela oportunidade da gente ter esse bate-papo, um bate-papo que sempre traz muito aprendizado, né, ao lado do Jonas aí, também trazendo grandes dicas, compartilhando conosco a tua história, né, tudo que tem feito de diferente no teu escritório, lá na região, no sul do país. O Roberto, que é sempre um prazer de encontrar, conversar. São sempre conversas que me faz retornar para casa com a cabeça fervilhando, cheio de porquê para responder e de ideias para poder estar evoluindo e implantando. E um prazer conhecer a Thaís, né? A pessoa também que tem um conhecimento absurdo na área de gestão de pessoas e que nos ensinou muito também nesse bate-papo. Obrigado, pessoal. E para encerrar essa conversa, a palavra final com a Thaís, que vai encerrar essa aula, né? Não foi uma conversa, foi uma aula real, prática, objetiva, direta, traduzindo o mundo da gestão para o mundo da contabilidade. Thaís, por favor. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer muito, né? Para mim, realmente, Roberto, foi uma aula, né? Eu acho que a gente conseguiu visualizar aqui pontos muito importantes. Então, para encerrar, eu acho que assim, o mais importante é que assim, não negligencie a parte de gestão de pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, então sem isso a gente não consegue caminhar, não é porque você é uma pequena ou média empresa que isso pode ser deixado para um segundo momento, porque principalmente para as pequenas e médias empresas é isso que vai fazer o seu negócio girar, né? E podendo dar uma dica prática, tenha ferramentas que facilitem esse trabalho, né? Se alie aí a processos tecnológicos, como foi trazido aqui, automatize o que você pode automatizar, para que você tenha realmente foco onde você precisa ter e tudo aquilo que você pode automatizar e que você pode fazer de uma forma mais fácil, faça. Existem ferramentas que você pode fazer e que essa parte de gestão de pessoas é muito mais simples do que a gente acredita, né, Roberto? Então dá para fazer, façam, não deixem de fazer, que com certeza os resultados vão ser sentidos em vários pontos dentro das empresas. Muito obrigada, Roberto, também é sempre um prazer estar aqui com o Roberto, eu sempre aprendo muito com ele, então muito obrigada também, viu? Foi um prazer. Jonas, Nathaniel, muito obrigada. Muito obrigado, senhores, Jonas, Nathaniel, muito obrigado, Thaís, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio desse Performa Mais, tá cada dia melhor, não perca, hein? Abraço!